Olá, eu me chamo Rafaela e sou professora virtual do curso Step One. Nesta aula, vamos mergulhar no coração do relacionamento com Deus, a comunicação. A partir do Evangelho de Mateus, veremos como Jesus vivia em constante conexão com o Pai e como esse padrão nos convida a uma vida de comunhão real e transformadora. Mateus não foi apenas mais um discípulo, ele caminhou lado a lado com Jesus, ouviu suas palavras, viu de perto os milagres e viveu intensamente cada momento do ministério do Mestre. Depois, já como apóstolo, ele registrou tudo isso no Evangelho que leva seu nome. E o que encontramos ali não é só uma narrativa histórica, mas uma janela aberta para o coração do relacionamento entre o Filho e o Pai. Um relacionamento construído sobre amor, obediência e uma comunicação constante. Essa comunicação vai muito além de palavras, ela revela a essência do próprio Deus. Desde Gênesis, vemos um Deus que fala, que se mostra, que busca se relacionar. Ele cria, instrui, corrige e salva por meio da sua palavra. E em Jesus, o Verbo que se fez carne, João 1,14, vemos a forma mais completa e viva dessa voz divina entre nós. A verdade é que não existe relacionamento sem comunicação. E mais, a forma como nos comunicamos mostra o quanto esse relacionamento é profundo. Se queremos entender nosso propósito, nossa identidade e o sentido de todas as coisas, precisamos olhar para Deus. Ele é o nosso modelo. Aprender a nos comunicar de forma verdadeira e transformadora começa quando entendemos como Deus se comunica conosco. Ele fala de tantas maneiras, pela criação, pelas Escrituras, por Jesus, pelo Espírito Santo, na oração, em experiências sobrenaturais, através de outras pessoas e até nas circunstâncias do dia a dia. O segredo é manter o coração sensível e atento, porque Deus está sempre falando. Desde o início, o que Deus mais quer é se relacionar com a gente. E para isso, ele se comunica de várias maneiras. Essa conversa com Deus é um dos pilares da fé cristã. É assim que conhecemos quem Ele é, entendemos sua vontade e somos transformados. E o mais bonito é que essa voz não traz só informação, mas relacionamento. Ela nos convida dia após dia a viver em amor, obediência e intimidade com o Criador. Uma das formas mais simples e universais de perceber Deus é olhando para a criação. O céu, o mar, as estrelas, as montanhas, tudo isso revela a grandeza, a ordem e a beleza do Criador. Como diz o Salmo 19:1, os céus proclamam a glória de Deus. E Paulo reforça em Romanos 1:20 que o poder e a divindade de Deus podem ser claramente vistos por meio das coisas que ele criou. Uma mensagem acessível a todos, em qualquer lugar do mundo. Mas Deus não parou na criação. Ele também decidiu falar de forma bem direta, através das Escrituras. A Bíblia é a palavra viva de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, e nela a gente encontra tudo o que precisa para viver conforme o propósito dele. Como diz em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é útil para ensinar, corrigir, orientar e nos conduzir na justiça. É pela palavra que somos moldados, encorajados e levados a conhecer quem Deus realmente é. Mas a revelação mais clara de todas veio de um jeito ainda mais próximo, em pessoa, por meio de Jesus Cristo. Ele é a palavra viva, o Verbo que se fez carne, João 1,14, a imagem exata do Deus invisível, Colossenses 1,15, a expressão perfeita do Pai, Hebreus 1, verso 3. Deus já falou de muitas formas, mas agora fala através do Filho. E o próprio Jesus afirmou: quem me vê, vê o Pai. João 14:9. Ou seja, em Jesus, Deus não só falou, ele veio até nós. E essa comunicação não parou quando Jesus voltou para o Pai. Pelo contrário. Hoje é o Espírito Santo quem habita em nós e continua nos guiando. Ele fala ao nosso coração, nos ensina, consola e nos lembra das palavras de Jesus. João 14:26. Também nos convence da verdade e confirma dentro de nós que somos filhos de Deus. Romanos 8:16.
é uma comunicação viva, pessoal e constante. Outra forma linda de conversar com Deus é por meio da oração. E vale lembrar, oração não é só falar, é um diálogo. A gente abre o coração, mas também aprende a escutar. Às vezes, Deus responde de forma clara, outras vezes, com paz. E tem momentos em que ele responde com silêncio, e até isso tem algo a dizer. Como está em Jeremias 33:3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Na Bíblia também vemos Deus falando de experiências sobrenaturais, por sonhos, visões e impressões no espírito. José, Daniel, Pedro e Paulo passaram por experiências assim. Em Atos 2:17, Pedro lembra da promessa feita por meio do profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria seu espírito, e então haveria profecias, visões e sonhos. É o céu se comunicando com a terra de forma poderosa e viva. Deus também pode usar pessoas para falar com a gente. Pastores, profetas, líderes, amigos na fé. Todos podem ser instrumentos da sua voz, desde que estejam alinhados com a verdade da palavra. Como Pedro escreveu em 1 Pedro 4:11. Se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus. Por isso, é fundamental ter discernimento e sempre checar tudo à luz das Escrituras. E por fim, Deus também fala através das circunstâncias. Ele é soberano e usa até os momentos difíceis para nos ensinar, corrigir e direcionar. Jonas ouviu Deus no ventre de um grande peixe. Paulo e Silas, mesmo presos, experimentaram sua direção e poder. Deus continua falando, nos desertos, nas tempestades, nos dias bons e nos ruins. A verdade é que Deus não parou de falar. A grande pergunta é: será que estamos ouvindo? Cultivar sensibilidade espiritual, conhecer a palavra e manter um coração disposto é essencial para perceber a voz de Deus no dia a dia. Porque sim, ele continua falando. A oração é, antes de tudo, um encontro com Deus. Mais do que palavras, ela é uma conexão viva entre o nosso espírito e o espírito dele. E essa conversa pode acontecer de várias maneiras, seja falando com os lábios, expressando com o corpo ou abrindo o coração. Cada uma dessas formas revela um nível diferente de entrega e intimidade com o Senhor. O primeiro nível é o mais conhecido: falar com Deus. Pode ser em voz alta ou em silêncio. O importante é abrir o coração. É nesse momento que colocamos diante dele nossos pensamentos, pedidos, gratidão e louvor. A própria Bíblia diz que nossos lábios podem oferecer um sacrifício de louvor, Hebreus 13:15, porque aquilo que falamos mostra o que está cheio dentro de nós. A oração vai além das palavras, o corpo também participa. Quando nos ajoelhamos, levantamos as mãos, cantamos, choramos ou dançamos diante de Deus, estamos deixando que o corpo expresse o que a alma sente. A Bíblia está cheia de momentos assim. O salmista, por exemplo, nos chama a louvar com danças e instrumentos. Salmos 149, 1-3. Deus não quer uma adoração distante, mas uma entrega verdadeira, que envolve tudo o que somos, de corpo e alma. E por fim, temos o nível mais profundo, a oração do coração. Muitas vezes, ela acontece em silêncio. É só a alma se derramando diante de Deus, sem máscaras nem pretensões. É nesse lugar de sinceridade que a verdadeira conexão acontece. Jesus mesmo disse: "Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim." Mateus 15:8. Ou seja, o que toca o coração de Deus não são palavras bonitas, mas um coração inteiro e verdadeiro diante dele. Aliás, sinceridade é uma palavra com uma origem curiosa. Vem do latim sincerus, que quer dizer algo puro, autêntico, sem misturas, como um ouro sem impurezas. Um coração sincero é assim, não tenta parecer o que não é, não usa máscaras. Ele se apresenta diante de Deus com verdade, do jeitinho que está, sem disfarces nem pretensões. No fim das contas, orar é exatamente isso, um caminho que pode começar com palavras, passar pelo corpo,
mas que só ganha profundidade de verdade quando vem de um coração rendido. Que cada oração, seja dita, cantada ou simplesmente sentida, seja sempre expressão de uma vida sincera com Deus. Relacionamentos saudáveis têm alguns pilares básicos: respeito, confiança, boa comunicação, sinceridade, tempo juntos. E sabe o que é interessante? Tudo isso também vale quando falamos do nosso relacionamento com Deus. É na comunhão com Ele que essas coisas se constroem. Comunhão vai além de estar por perto, é estar ligado de coração. É compartilhar pensamentos, sentimentos e momentos em unidade. E Deus não esconde o que deseja de nós. Ele quer proximidade, quer relacionamento íntimo, profundo, verdadeiro. Na Bíblia, um símbolo muito forte dessa comunhão é a mesa. Jesus viveu momentos marcantes com seus discípulos ao redor da mesa, lugar de conversa, partilha e conexão real. Um exemplo disso é a última ceia, Mateus 26, 18 ao 20, onde ele escolheu estar junto dos seus, dividindo não só o pão, mas também o coração. Deus já mostrou o tipo de relacionamento que deseja ter com você. A pergunta agora é: qual nível de relacionamento você quer ter com Ele? Superficial, ocasional ou íntimo? Essa resposta não vem só com palavras, vem com atitudes diárias. Com o tempo que você separa, a disposição em buscá-lo, o quanto está disposto a se entregar. Porque relacionamento exige isso, entrega de ambos os lados. E nesse caminho, a oração é essencial. É por meio dela que nos comunicamos com Deus. Não tem como ser íntimo dele sem conversar com ele. Afinal, como dizer que conheço alguém com quem nunca falo? Sem oração, o cristianismo se torna só uma religião, cheia de rituais, regras e aparência. Mas Deus quer mais. Ele quer relacionamento de verdade, de coração para coração. Então ore. Fale com Deus como quem conversa com um amigo, com sinceridade, com o coração aberto. Mesmo quando for difícil, mesmo nos dias de cansaço ou distração, porque é aí que a oração deixa de ser um costume e se torna um estilo de vida. No fim das contas, a pergunta continua no ar: que tipo de relacionamento você quer ter com Deus? Na caminhada cristã, a oração pode assumir muitas formas, e cada uma delas revela um jeito único de se conectar com Deus. Às vezes, oramos por necessidade, outras vezes, por gratidão, adoração ou até silêncio. Entender essas expressões diferentes pode enriquecer, e muito, nossa vida espiritual. Tem a oração de adoração, por exemplo. É quando a gente não pede nada, só reconhece quem Deus é, sua grandeza, santidade e majestade. É uma oração que nos leva à reverência. Como diz o Salmos 95, 6. Vinde, adoremos e prostremo-nos. Foi assim também com os magos do Oriente, que se ajoelharam diante de Jesus, ainda bebê, Mateus 2, 11. Adorar é isso, reconhecer a glória de Deus pelo que Ele é, não só pelo que Ele faz. Já a oração de ação de graças vem de um coração grato. É quando a gente reconhece e agradece a Deus pelas bênçãos, provisões e livramentos. Jesus nos mostrou isso ao agradecer antes de multiplicar os pães. Mateus 15:36. A gratidão fortalece a fé e nos lembra que Deus cuida de cada detalhe. A oração de confissão também é importante. É quando a gente reconhece os próprios erros, pede perdão e busca ser restaurado. Como no Salmos 32:5, confessei-te o meu pecado. Ou na oração do Pai Nosso, quando Jesus nos ensina a dizer: perdoa-nos as nossas dívidas. Mateus 6:12. Confessar é abrir o coração e deixar Deus limpar tudo o que nos separa dele. Outro tipo bem comum é a oração de petição, quando apresentamos a Deus nossos pedidos, necessidades e dores. Jesus mesmo nos incentiva a pedir. Pedi e dar-se-vos-á. Mateus 7:7. E no Getsêmani, ele fez um pedido sincero ao Pai: se for possível, passa de mim este cálice. Mateus 26:39. Mas sempre com confiança e entrega à vontade de Deus. Tem também a oração de intercessão, que é quando oramos por outras pessoas. É um ato de amor, compaixão, empatia.
Lembra do centurião que intercedeu pelo seu servo doente? Mateus 8, 5 ao 13. Jesus atendeu sua oração e elogiou sua fé. O intercessor é aquele que se coloca na brecha por alguém. A oração de batalha espiritual é aquela feita para enfrentar as forças do mal. É uma oração firme, feita com autoridade em Jesus e baseada na palavra. Efésios 6,17 chama a palavra de Deus de espada do Espírito. E em Mateus 17:21, Jesus mostra que há situações em que só com oração e jejum se vence. Tem luta que só se vence de joelhos. Outro tipo é a oração em línguas, como Paulo fala em 1 Coríntios 14. Mesmo que Mateus não trate diretamente do assunto, Jesus diz em Mateus 10:20: Não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é quem falará em vós. Isso mostra que há momentos em que a oração vai além da nossa compreensão, e é o próprio Espírito quem intercede por nós. E por fim, tem a oração contemplativa. É quando a gente fica em silêncio diante de Deus, sem pressa, sem lista de pedidos, só estando com Ele. Jesus fazia isso com frequência. Em Mateus 14:23, ele se retirava sozinho para orar. Esse tipo de oração nos lembra que, às vezes, não são as palavras que importam, mas a presença. No fim das contas, cada tipo de oração é um passo nessa jornada de intimidade com Deus. Quanto mais aprendemos a orar de formas diferentes, mais descobrimos a beleza de um relacionamento real com o Pai. A base de qualquer relacionamento profundo é a comunicação. E com Deus não é diferente. Desde o começo, vemos um Deus que fala, que se revela, que busca proximidade. Ele se comunica de várias formas: pela criação, pela palavra, por Jesus, pelo Espírito Santo, pela oração, até pelas circunstâncias do dia a dia. A questão é: estamos ouvindo? De nossa parte, somos chamados a ter um coração sensível e uma vida de oração real, cheia de adoração, gratidão, confissão, pedidos, intercessão, luta espiritual e até silêncio. Cada forma de oração revela o quanto queremos estar perto dele. Deus não está atrás de rituais ou palavras ensaiadas. Ele busca sinceridade, entrega e um relacionamento de verdade. Ele já mostrou que quer comunhão. Agora a escolha está nas nossas mãos. Afinal, intimidade exige tempo, e a oração é esse lugar onde nos encontramos com o Pai. Então, fica a pergunta: que tipo de relacionamento você quer ter com Deus? E o que está disposto a fazer por isso? Até a próxima aula! Não esqueça de fazer as atividades.